Em maio de 1948, o Estado de Israel foi estabelecido com base em um plano da ONU, desencadeando uma série de conflitos que favoreceram os israelenses em detrimento dos palestinos. Esses eventos incluíam a Guerra dos 6 Dias e as crises do petróleo, deixando um legado de tensões no Oriente Médio. Muitos desses conflitos persistem até hoje, tornando a questão de Israel e dos territórios palestinos uma fonte contínua de disputas e tensões na região. Contexto histórico. Em 1918, ao término da Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina passou para o domínio britânico, marcando o início de um período de influência britânica com nuances complexas. Durante esse período, a política britânica em relação à questão judaica e à Palestina foi ambígua e às vezes contraditória. A Declaração de Balfour de 1917 representou um marco importante, na qual o governo britânico expressou apoio à ideia de estabelecer um lar nacional para o povo judeu, na Palestina. Entretanto, a ambiguidade britânica ficou evidente com o Livro Branco de 1939, que limitou significativamente a imigração judaica para a Palestina, em resposta às crescentes tensões entre as comunidades árabes e judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus da Europa enfrentaram perseguição, violência e genocídio nas mãos dos nazistas, o que aconteceu à urgência de encontrar um refúgio seguro para os sobreviventes e para os judeus em geral. Isso resultou em um aumento significativo da imigração judaica para a Palestina, o que, por sua vez, exacerbou as tensões existentes entre árabes e judeus na região. Os árabes palestinos se opuseram firmemente à imigração judaica e à perspectiva de um Estado judeu na Palestina. Essa tensão crescente culminou em conflitos violentos entre as comunidades árabes e judaicas na Palestina. Portanto, o período que se seguiu o domínio britânico na Palestina foi marcado por uma série de eventos complexos, incluindo a ambiguidade britânica em relação à questão judaica, a imigração judaica em massa como os resultados do Holocausto e os conflitos entre árabes e judeus, que lançaram as bases para os eventos que levariam à criação do Estado de Israel em 1948 e ao subsequente conflito na região. Em 1947, após o término da Segunda Guerra Mundial e a retirada do domínio britânico, a ONU desempenhou um papel fundamental na busca por uma solução para a questão da Palestina. A Assembleia da ONU elaborou um plano de partilha para o território palestino, que propõe a divisão de 2 estados independentes, um para os árabes e o outro para os judeus. Além disso, o plano previa a administração internacional de Jerusalém, a cidade sagrada para os judeus, muçulmanos e cristãos. Aquelas valas de um monte de pessoas lançadas, 6 milhões de judeus, né? A solução final, aquela coisa horrorosa. Então, o mundo estava dizendo, nós temos que resolver. Mataram 1/3 da população de judeus. Os judeus entravam nos navios, iam para as nações, ninguém recebia, mandava embora. Aí a ONU chegou e falou, não tem jeito, nós temos que resolver isso. Fizeram um plano chamado de plano de partilha, onde que eles pegavam a Palestina e davam a pior parte para os judeus e davam a melhor parte para os palestinos. Foi aprovado com um voto, voto de Minerva, inclusive do nosso Oswaldo Aranha, só que a ONU aprovou, mas não fez acontecer. Então, de dezembro até 14 de maio, ninguém fez nada, ia ficar por isso mesmo. Porque as nações da Liga Árabe não aceitaram, pressionaram, e aí o Davi Ben-Gurion juntou ali um grupinho de pessoas, fez uma transmissão de rádio ao vivo e falou, ó, hoje nasce o Estado Independente de Israel. Num dia, como a Bíblia disse. No dia seguinte, começou a Guerra da Independência. É relevante destacar que a sessão da Assembleia da ONU, que discutiu e aprovou esse plano, foi presidida por Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro, sublinhando a participação significativa do Brasil nesse processo histórico. Em maio de 1948, o líder da agência judaica proclamou a independência do Estado de Israel. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
Essa declaração de independência desencadeou uma série de eventos que culminavam a guerra entre Israel e outros estados árabes vizinhos. Assim, marcou o início do conflito árabe-israelense, que esse conflito pendura até os dias de hoje. A criação do Estado de Israel foi um marco na história do Oriente Médio e na geopolítica global, com implicações profundas e contínuas para a região e para as relações internacionais. O sionismo, um movimento político e ideológico que emergiu no final do século XIX, desenrolou-se em um cenário europeu fervilhante de nacionalismo. Essa ideologia, forjada em resposta a séculos de perseguição e discriminação contra os judeus, foi concebida como uma solução para a questão judaica. O principal proponente do sionismo foi Theodor Herzl, cujas ideias foram delineadas em seu livro, O Estado Judeu. A essência do sionismo era a criação de um Estado judaico independente, onde os judeus pudessem viver em segurança e prosperidade. A motivação para essa aspiração residia na diáspora judaica, na qual a comunidade judaica estava dispersa em todo o mundo, sujeita a perseguições e discriminação e sem um lar nacional. A base histórica e religiosa para a criação desse Estado estava enraizada na ligação histórica e religiosa dos judeus com a terra de Israel, especialmente Jerusalém. A ideia de um renascimento nacional judaico na Palestina, uma região então controlada pelo Império Otomano, foi central para a visão sionista. No entanto, a implementação do sionismo na Palestina levou a um conflito intrincado com a população árabe e muçulmana que já vivia lá. Para muitos árabes palestinos, a chegada dos imigrantes judeus e a perspectiva de um Estado judeu representavam uma ameaça à sua própria identidade e ao seu direito à terra. Essas tensões culminaram na criação do Estado de Israel em maio de 1948. Após a retirada britânica do mandato da Palestina, a proclamação da independência de Israel resultou em uma guerra contra vários estados árabes vizinhos, conhecida como a Guerra de Independência de Israel. Este evento marcou o início de décadas de conflito contínuo entre israelenses e palestinos, como disputas territoriais, questões de refugiados e conflitos armados moldando a história do Oriente Médio. A criação de Israel continua a ser uma questão altamente controversa e polarizada na política internacional, com muitos desafios complexos a serem enfrentados na busca de uma solução pacífica para o conflito entre israelenses e palestinos. Após a criação do Estado de Israel em 1948, as lideranças judaicas aceitaram as medidas propostas pela Organização das Nações Unidas para a partilha do território, enquanto as lideranças árabes e palestinas as rejeitaram. A resposta imediata foi um ataque coordenado por Síria, Jordânia, Líbano e Egito ao recém-formado Estado de Israel, desencadeando uma guerra. Em 1949, um armistício encerrou esses conflitos, resultando na demarcação de uma linha divisória no mapa conhecida como Linha Verde, que estabeleceu os limites territoriais de Israel. No entanto, a criação efetiva de um Estado palestino não foi concretizada. Durante esse período, a faixa de Gaza ficou sob controle egípcio, enquanto a Cisjordânia e parte do Jerusalém Oriental estava sob domínio da Jordânia. Israel também ocupou um território maior que inicialmente previsto, resultando na expulsão de diversos árabes, que se tornaram refugiados em países vizinhos. Após a Segunda Guerra Mundial, uma onda de judeus sobreviventes do Holocausto nazista imigrou para Israel, fortalecendo a população judaica no país. Em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina foi fundada buscando representar os interesses dos palestinos na busca por autodeterminação. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias eclodiu, envolvendo Israel em confrontos com a Jordânia, Egito e Síria. Israel emergiu vitorioso, ocupando a faixa de Gaza, as colinas de Golã e a península do Sinai e ao leste da Cisjordânia. Em 1973, ocorreu a Guerra de Yom Kippur, um conflito entre Egito e Síria contra Israel. Mais uma vez, Israel prevaleceu na guerra. A criação do Estado de Israel também desencadeou uma série de crises do petróleo devido à posição de alguns países árabes, que interromperam as exportações do petróleo como uma forma de pressionar Israel e seus aliados. Em resumo, desde sua criação, o Estado de Israel enfrentou uma série de conflitos com países vizinhos e grupos militantes, alguns dos quais persistem até os dias atuais. Os principais eventos e conflitos mencionados acima são marcos importantes na história conturbada da região do Oriente Médio.